Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechStack, o podcast da BMS Consultoria Tributária. A gente tem aquele compromisso de sempre trazer amigos da casa e hoje a gente tem um episódio muito especial. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um pedido. Nos sigam nas redes, no LinkedIn, faz a inscrição aqui no YouTube, a gente também nas redes, nos streamings, que a gente está sempre trazendo novidades, tem vídeos todos os dias, tudo que acontece no mundo corporativo tributário, nós temos o compromisso de informar a vocês. Mas este episódio também fiquem até o final, porque eu vou tentar pegar informações que eu nunca consegui. E hoje a gente recebe a minha amiga Alessandra Salgueiro. Obrigada por me receber, Tati. Alessandra Salgueiro, ela é diretora jurídica do Rock in Rio, que está chegando aí. Eu sou a maior fã do Rock in Rio. Obrigada, amiga. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom estar aqui. Novidade. Então, assim, a Lê eu tentei trazer desde o primeiro dia. A Lê é uma amiga minha particular, ao qual eu sou fã de carteirinha. Admiro a carreira dela e já vou perguntando um pouquinho. A Lê, me conta. Eu sei que passou pelo telefonia, teve uma parte da tua carreira que foi também empreendedora. Como é que foi chegar no Rock in Rio, que é uma posição que todo mundo quer trabalhar no Rock in Rio? Uma posição, é um cargo super disputado. Conta um pouquinho pra gente. Lá atrás, quando eu saí um pouquinho da parte jurídica, teve uma época que eu fui empreender também em outra área, resolvi voltar e depois de trabalhar em escritório de volta tal, escritório de advocacia, fiz a minha pós, resolvi procurar voltar a trabalhar em empresa. Eu já tinha trabalhado em empresa de telefonia e sempre preferi trabalhar em empresa. E aí eu estava buscando e surgiu a oportunidade de uma vaga no Rock in Rio, que nem era no jurídico na época, mas era para cuidar dos contratos de patrocínio na área de parcerias, que na época se chamava só comercial. Que não tinha um advogado interno. Nossa, como? Não sei como. Mas funcionava porque tinha um escritório externo, na verdade, que prestava todos os serviços, mas não eram pessoas internas, né? Quando eu entrei foi aquele, o sonho também, trabalhar, sempre amei, fui a todas as edições que eu pude, desde que eu podia ir. E para mim sempre foi uma coisa tão quase que inatingível, porque para mim eu tinha uma ideia de, não, é uma empresa internacional, enorme, não sei o que, e na época ela era até familiar, quando eu entrei, né? E já tem tempo, tem quase 10 anos, já 9 anos que eu tô na empresa. E, enfim, aí o trabalho foi evoluindo, foi aumentando, a empresa foi aumentando, a gente foi tendo alguns outros projetos, e eu sempre me colocando ali para ajudar e tal, e aí foi criando, acabei criando o jurídico, a área do jurídico dentro da empresa, que foi também super necessário. Hoje a gente conta com uma equipe de 10 pessoas. Nossa, ela não existia. Não existia. E hoje conta com uma equipe de 10 pessoas, ou seja, ela era super necessária. Super. Mas tem um ponto também que logo que foi contratada, ficou grávida. Foi. Engravidou. Verdade. E eu lembro que entregou um festival logo ali no final na licença. Foi. Eu fiquei grávida, tinha 5 meses de empresa, então tava... Como foi? A gente tem, Nossa. assim, vamos lá, nós mulheres, mundo corporativo, jurídico, a gente morre... Tem que girar muitos pratinhos ao mesmo tempo, tem a questão de que a gente precisa dar conta, muito, tem uma cobrança, o mundo Sem jurídico dúvida. ainda é um mundo bastante masculino, a gente tem o jurídico de saias que super nos representa, então meninas do jurídico de saia, obrigada. Mas como que foi essa primeira impressão? Sou nova numa empresa, um cargo novo, engravidei. Na verdade, quando eu entrei, já existia, não tinha um advogado, mas tinham pessoas fazendo ali, o escritório de fora, que está com a gente até hoje, ajuda bastante. Mas na época eu fazia um outro trabalho, só analisava os contratos de parcerias e fiquei grávida com 5 meses de empresa, fiquei super nervosa, porque não queria que parecesse outra coisa, enfim. Mas me receberam super bem. Legal. Eu entrei de licença,
Meu primeiro dia na volta da licença foi o primeiro dia de festival. Então eu voltei... Eu lembro. Eu voltei na... Assim, eu lembro que o Dudu ia pro hotel, amamentava. Meu marido levava ele pro hotel, eu amamentava de manhã e à noite, que ele já estava no finalzinho da amamentação. Amamentava de manhã, umas 10 horas, e a gente ficava no hotel ali. Voltava para casa, à noite, antes do palco mundo abrir, eu amamentava de novo e ia e aí, trabalho. Menino lindo agora. Te apaixonada. Foi a todas as edições. Todas as edições, em todos os lugares. Todas. Aqui em Portugal ele foi. Fui em São Paulo, no The Town. Tipo eu. Tipo você. Tipo eu, que vou. Eu sempre junto. Sempre junto. Eu e o Dudu vamos em todo Rock in Rio. E eu sempre falo pra Lê que não sei por que vocês investem tanto em shows, porque qualquer show que tenha, eu vou. Não precisa. Não, você vai sempre, amiga. Eu vou sempre. Eu sou uma apaixonada pelo Rock in Rio. Sou assim, fui no de Madrid, fui no The Town, todas as edições depois de adulta, obviamente. E irei agora todos os dias. Então, fui grávida, então assim, terá o Rock in Rio. Eu vou no show do Drake, chovendo. Então vamos pegando este gancho. Negociações. Gente, olha só, fiquem com a gente até o final, que hoje a Ale, eu chamo ela de Ale Compliance. Porque ela é minha amiga pessoal, a gente sai para jantar, toma um vinho, e eu tento tirar todas as informações, e eu só conheço as informações do Rock in Rio pelas redes sociais ou pelo Jornal Nacional, que anunciam as atrações. Mas dessas atrações, eu queria pegar 2 ganchos. Primeiro, qual foi a mais complexa? E depois, como que são essas exigências desses artistas? Como que é tratar com pessoas de países diversos e ainda contratar em lugares diversos, né? Vocês têm Madrid, Portugal, São Paulo, Rio. Como é que é? Vamos falar primeiro do artístico. Porque eu sei que o artístico foi sempre um desejo teu. Sempre. O nosso CEO, né, sempre fala, porque desde o início, quando eu entrei, cuidava só de patrocínio, eu olhava para ele e falava, justo um dia, eu vou analisar todos os contratos da Beyoncé, mas vou analisar os outros. E ele até hoje fala isso, eu nunca mais esqueci. Que você falava isso pra mim e tá aí, hoje eu encontrei com ele no The Town, ele falou assim, já viu a Lei? Eu falei, e ele tá correndo de um lado pro outro, ela pediu o artístico agora é dela. Mas assim, qual foi o artista mais complexo de contratar? Falando em termos de contrato, negociação de contrato, o mais difícil pra mim foi o do Bruno Mars, pro The Town. Eram 2 dias, né, que ele se apresentou. Era um contrato longo, um contrato difícil, assim, foi no meu início, quando eu comecei a ver mais a fundo os contratos internacionais, principalmente dos headliners. Então, realmente foi difícil. Mas depois que passou essa barreira, hoje em dia já consigo levar de uma forma mais tranquila. Né? Embora ainda tenha uma coisa ou outra. E como que é feita as contratações? Rio, São Paulo, Lisboa? Concentra aqui no jurídico daqui? A gente tem um jurídico também lá em Lisboa. Madrid a gente não tem mais, né? A gente está só com Lisboa e Brasil. A gente concentra aqui, mas eu tenho um escritório lá também que ajuda, então eles fazem as análises lá também. E essa edição, eu fui para lá para a gente dividir também o trabalho, enfim, e foi super fluiu. Ai, que bom. E assim, falando do compliance, que eu sei, você é a rainha dele. Inferno isso. Pelo amor de Deus, hoje deste podcast vai sair alguma coisa, ela me prometeu. Então fiquem aí. Falando em compliance, são diversos atores no meio desta complexidade de fazer um festival magnífico. Sou fã. Magnífico desse jeito. Então tem patrocinadores, artistas, produtores, quem constrói. Como que faz para não vazar essas informações?
É bem restrito mesmo. Assim. Dentro da minha equipe, por exemplo, hoje somos 10. Eu tenho uma equipe, sou eu e mais 2 pessoas só dentro de casa que cuidamos do artístico. Fora o escritório que nos auxilia numa parte deles. Nem a minha equipe interna tem acesso a todos os contratos ou todas as negociações que eu tenho acesso. Então, se eu preciso da ajuda de algum deles, eles vão ter acesso apenas àquela documentação a partir de um determinado momento e eu não abro para mais ninguém. Nem na minha equipe eles têm acesso. Então, eu, do meu lado, acabo fazendo uma coisa bem restrita, porque como jurídico a gente acaba tendo acesso a muita informação, especialmente as confidenciais. Então, é muito importante. Eu sou bem chata com isso dentro da equipe. Eu friso isso o tempo inteiro. Isso, para mim, é um ponto extremamente importante. Confiança. Legal. E assim, Ale, eu te acompanho durante os festivais e não dá para relaxar. Não. Pode acontecer um monte de coisa. Também tem as questões das transmissões. Essa é a questão que mais pega, né? Porque acaba ficando muita coisa não, mas alguns direitos de transmissão ficam sendo negociados e a gente só tem as informações muito em cima da hora. Então, realmente, eu fico de lá para cá tentando resolver, mas sempre dá certo. Sempre dá certo. Sempre dá certo. Então, queria também te perguntar, Ale, se existe algum momento que vocês falam assim, entreguei, tá tudo certo. Uhum. Não. É difícil. Porque quando acaba um, começa outro. Como é que tá o calendário? Agora a gente tá com Rock in Rio em todo o ano par, no Brasil e em Lisboa. Então a gente faz em junho, Lisboa volta correndo para cá, uma coisa que já fica concomitante, né? Um evento concomitante com o outro. Temos Lola todos os anos e The Town ano ímpar em São Paulo. Graças. Então, quase que non-stop, né? A gente fica ali não para, né? Se acaba um, já tá entrando no outro. Eu já tô fazendo contrato aqui de The Town 25, 27. Eu já tô fazendo contrato de Rock in Rio 28. Estarei lá, pode me contratar. A gente assina. Aqui, eu estarei lá no 25, no 27, no 28. Mas além o Rock in Rio é nosso cliente querido. E a gente fez algumas umas análises para vocês. E vocês têm as questões tributárias muito ajustadas, muito corretas. Assim. Como que é feito também esse compliance tributário, que a gente vê que vocês têm realmente uma preocupação, não só da entrega de um produto para o consumidor, para quem vai assistir, mas vocês também têm uma super preocupação com todas as correções em tudo que é feito. Sim. A gente tem uma área fiscal e a parte dentro do financeiro que é muito controlada. E realmente é uma coisa que a gente preza para que seja tudo correto, tudo de acordo com a lei, tudo de acordo com as normas que devem seguir. Como tudo que a gente faz, né? Em todas as áreas. Mas o financeiro realmente tem uma questão bem específica e é uma orientação geral, assim. E mesmo assim, uma empresa bastante lucrativa. Sim. Então, assim, é possível se pagar tributos de forma correta e mesmo assim ter uma empresa que tenha um retorno financeiro, tendo, obviamente, bons assessores, boas consultorias que possam estar sempre atentas. Como a BMS ajudando a gente. Ai, que sejamos sempre. Mas a gente está sempre aqui para trazer realmente as melhores práticas do mercado, eu sempre falo, dentro das 4 linhas aqui, a gente zero aventureiro, a gente também trabalha com muitas empresas que têm essa preocupação, e pegando esse gancho, a gente tem uma preocupação na BMS que a gente fala do ESG Tax, que, ou seja, que o pagamento dos tributos, eles também retornam de alguma forma para a sociedade, né? E vocês têm uma preocupação também com as questões sociais muito
uma identidade Sim. do Rock in Rio. Como é que vocês tratam isso no dia a dia, com os seus patrocinadores, com os seus parceiros também? A gente tem alguns projetos que são voltados para a questão socioambiental, humanitária, enfim. A gente, por exemplo, a gente criou uma música, agora, recente, criamos uma música que é Deixa o Coração Falar, criada pelo Zé Ricardo, que o Roberto decidiu que essa música, todos os direitos resultantes dessa música seriam doados para 2 ONGs, que é Gerando Falcões e Ação da Cidadania. E isso aconteceu um pouco perto ali da tragédia lá do Sul. E a gente resolveu reverter todos esses valores para lá. Obrigada, amigo. Vou chorar. Aqui, tô aqui com a minha bandeirinha do Rio Grande do Sul aqui pendurada. Obrigada. Muito triste, né? E que a gente puder fazer para ajudar, por que não? E também tem esse Dia Brasileiro. Dia Brasil. Que eu estou contando os minutos. Esse Dia Brasil também é realmente um compromisso Sim. com a cultura local. Que vai ser um sucesso. A gente tem muito orgulho. E, Ale, nas questões, voltando um pouquinho para o departamento jurídico, assim, como é que vocês fazem as avaliações de risco? Porque tudo pode acontecer num evento vivo desse jeito. Já teve algum episódio que realmente era muito fora do que vocês tinham previsto? Bom, fora a pandemia, né? Que a gente teve que mudar de data, a gente mudou o ano, né? Porque o Rock in Rio era todo ano ímpar. E por causa da pandemia, a gente resolveu adiar o evento. Passou a ser o ano par e assim ficamos. Então, assim, fora esse foi realmente um que eu lembro de ser de grande impacto, né? E tem sempre uma coisa ou outra, a gente tá o tempo inteiro tentando mitigar os riscos, o tempo todo. Então, a gente tem... a gente conversa muito com os órgãos públicos, a gente tem, né, lá no evento, a gente fecha a arena, uma das arenas, só para receber os órgãos públicos. Então, eles estão trabalhando sempre junto da gente, a fiscalização tá muito próxima. Informação, treinamento. Então, informação muito rápida para os órgãos públicos. Sim. Não precisa ter algum tipo de autuação. Eles estão ali verificando, perguntando e vocês entregando. Exatamente. Para que não com a tenha... gente, com os prestadores de serviço, né, com os terceirizados, com todos. Ai, que bom. A gente vê nessa entrega. E além disso, existiu algum... Quando o show cancela, assim, o artista não vem mais. Como que é lá dentro? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu, graças a Deus, não precisei passar por isso. E espero não passar. Tá bom. Mas é uma questão bem... Eu imagino que seja muito complicada, né? Complicada no sentido de... Como que entrega, devolve ingresso, Procon... Vocês não têm... Não, a gente teve cancelamento de banda e aí tem essa questão toda de devolução do valor. A gente tem termos e condições... em termos e condições do evento que prevê como é que a gente faria isso, indica como é que é esse fluxo de devolução do valor. Com relação a isso, é tudo certinho. E vocês têm muitas ações, assim? Temos poucas, Tati. A gente não tem muita, não. Temos, claro, porque, normal. Obviamente, um público... Mas... Público estimado deste ano são de quantas pessoas? 100 mil pessoas. Dia? Quantos ingressos já vendidos? Eu não tenho essa informação, mas a gente já tem quase todos os dias esgotados, né? E qual show que vocês não anunciaram e vocês vão contar exclusivamente para o Tex Tech? Ai, Tati. Alia! Não, gente, não sai. Não adianta desta boca. Não sai de jeito nenhum. Não dá. Podia dar um curso de compliance, de sigilo das informações, porque não adianta. Não dá. Mas vai ter alguma atração aí? Cadê a emoção? A emoção que a gente tanto quer dar pro público some. Vai ter alguma atração que ainda não foi anunciada? Não sei dizer. Nem isso? Não posso dizer, Tati. Ai, então vamos lá. E a Lê,
Então, vamos mais para algumas perguntas que eu tenho muitas dúvidas, assim. Qual a diferença das questões burocráticas entre o Brasil e os outros países que vocês realizam os shows, os festivais? Então, essa questão acaba sendo... O que acontece? Do que eu vi agora de Lisboa, o trâmite lá, o fluxo, é muito mais tranquilo do que aqui. Aqui a gente tem uma burocracia muito mais forte do que lá fora. Lá fora, eu vi, assim, que o que eles falam, né, obviamente não é o que se pratica exatamente, mas o que eles falam assim, se eu negociei com você uma coisa, eu me comprometo a entregar isso. E acabou. Você se compromete dessa forma, eu me comprometo dessa. Não tem nada mais que vai mexer nisso. Tá palavrado. Tá palavrado. E aqui a gente tenta botar tudo no papel. Tem todo um fluxo e tal. Lá não estou dizendo que não tem contrato com patrocinador ou com grande... Não é nada disso. Mas que o fluxo lá da burocracia é muito menor do que no Brasil. No Brasil, a burocracia é muito mais forte do que lá. Muito mais. E sentiu essa diferença entre Rio e São Paulo, Rio e The Town? Já aproveitando para colocar uma lenha neste podcast. Não, uma coisinha ou outra. São Paulo é um pouco mais prático do que aqui. Em uma coisinha ou outra. Mas em contratações, formas de fazer, não tanto. Né? E se tivesse que escolher uma banda para vir em todos os festivais? Bom, eu sou fã antiga de Beyoncé, adoraria fazer o contrato dela, porque eu não fiz na época que ela veio, porque eu não estava trabalhando na empresa ainda. Mas vai fazer agora? Mas vou fazer agora, se Deus quiser. Agora? Um dia. Não, agora, com certeza, não temos Beyoncé para agora, Rock in Rio. Não tem, viu? Primeira informação, não teremos Beyoncé. Não foi anunciado. Não foi anunciado, então não tem. Mas adoraria. E o show do Bruno Mars foi realmente algo para mim, foi fora do comum, assim. Ele entregou muita coisa ali. Ele, Coldplay, enfim. Pink foi maravilhoso. Maravilhoso. Ela voando ali pelo público. Então, cada um tem uma... E este ano, assim, o Rock in Rio todo ano tem uma novidade. Ele tem um foco para as bandas, muda um pouco, aumenta ali a praça de alimentação. Agora no The Town tinha aquela área ali de jazz maravilhosa. Isso. Ela vem para o Rock in Rio? Não vem jazz, mas a gente fez uma outra forma, né? Agora, lá era o São Paulo Square, isso, que recebeu nomes do jazz e foi muito gostoso. Muito legal. Doutora Alessandra. Tô chamando de Ale o tempo inteiro. Doutora Pode chamar Ale, não. Doutora Alessandra. Vou até estranhar. Doutora Alessandra Salgueiro. A gente pode esperar o maior Rock in Rio de todos os tempos? Sim, pode esperar o maior Rock in Rio de todos os tempos. Esse vai ser incrível. Estaremos lá fazendo. E eu queria também, para encerrar, a gente tem mais só alguns poucos minutinhos, perguntar para vocês, assim, quais são os planos? O Rock in Rio vai continuar de 2 em 2 anos, nos anos pares, The Town também. Nos anos ímpares. Nos anos ímpares. Lola todos os anos. Todos os anos. Ela tem... A frequência do Lola é todo ano. E temos Rock in Rio... Lisboa. Em junho de ano par. E não terá em outro lugar, por enquanto? Por enquanto, não. Eu fui no de Madrid, tá? Você foi no de Madrid? Fui no de Madrid. Ó, viu? Olha, você tem uma experiência bem forte. Fui no de Madrid. Então, teremos diversos festivais. Sempre muito com muita vocação para trazer não só artistas aqueles mais batidos, como aquele palco... É Sunset ainda? Sunset. Que ele foi crescendo Sunset muito. Está incrível esse ano. É o nosso main two, né, que a gente chama. É o principal 2. Ele
ele tem o mesmo tamanho, por exemplo, esse ano o palco Sunset vai ter o mesmo tamanho do palco Mundo. Ele vai receber nomes como Mariah Carey. Mariah Carey vai tocar no Sunset. Então, assim, a gente está trazendo grandes nomes também para um palco que é excelente, assim como o palco Mundo. Para as pessoas também começarem a ir mais cedo? Oi, desculpa. Para as pessoas também começarem a ir mais cedo, o Sunset começa um pouco mais cedo. Começa um pouco mais cedo, mas é mais cedo, sempre foi esse horário. Mas assim, o palco Sunset foi crescendo ao longo dos anos. Isso. Também por uma curadoria maravilhosa. Maravilhosa, Zé Ricardo. Zé Ricardo. Qual são Incrível. os fãs aqui? Encontro ele na rua, abraço. Que foi crescendo ao longo dos anos e trazendo realmente Mariah Carey no Sunset. No Sunset, maravilhoso. Vai ser incrível esse dia. E pra gente encerrar, eu queria que contasse pra gente, tirando o contrato do Bruno Mars. Eu conheço a tua história da construção desta área jurídica, ao qual me orgulho de ti, e mais o Rock in Rio também, por ter abraçado esta causa. Qual foi o maior desafio nesses teus 10 anos quase de rock que possa dividir aqui com a gente? Quando eu me tornei diretora, para mim foi o ponto alto. Foi muito bom, foi o reconhecimento de um trabalho super... que eu me doei bastante ali. E espero que tenha dado tudo certo, né? Por enquanto tá tudo certo e espero que siga assim. Estruturar a área foi um desafio, né? Estruturei desde o início. Mas foi, assim, isso e cuidar dos contratos artísticos sempre foi um sonho meu. Hoje em dia, tá comigo com a minha área. Como uma das coisas que a gente faz, não só. A gente não cuida só do artista, a gente cuida de todas as áreas, mas foi especial. Especial te ter aqui com a gente. Obrigada, amiga. Obrigada, amiga, por me receber. Estamos aqui sempre abertos. Aqui para você receber vocês, para a gente fazer essa troca de uma mulher que a gente se orgulha pela carreira, pela entrega, pela empresa, sobre tudo que ela significa para todos nós. E aqui na BMS a gente tem esse compromisso de sempre trazer pessoas que a gente admira, histórias de sucesso, para contar também um pouquinho dos desafios. Sim. A gente não é só aquilo que brilha, né? Então também teve aquele esforço de construir uma área que não existia. Obrigada. E para vocês, eu gostaria de agradecer por ter estado conosco até agora. Compartilhe este podcast, assinem, se inscrevam aqui agora, eu acho. Se inscrevam aqui, nos sigam nas redes sociais e semana que vem tem mais. Muito obrigada.